Para o médico que está em início de carreira, por que que você acha, né? E aí, que como a gente não tem um mediador, eu vou ter que ser o mediador e eu vou te perguntar e depois vou fazer a tréplica. Por que que você acha que o médico que está em início de carreira, ele deveria aprender? Porque o problema de tudo isso é que tanto finanças quanto marketing, gestão e vendas, ninguém ensina pra gente. Existe uma curva de aprendizado. Não é simplesmente fazer um cursinho de, deixa eu ver uns vídeos no YouTube, maratonar um final de semana e aí agora eu vou investir na bolsa. É perigoso, é a mesma coisa. Então agora eu vou abrir meu consultório, vou maratonar e vou abrir meu consultório. É perigoso. Então, tem que investir tempo para aprender o que não sabe para depois aplicar na prática. Por que que, na sua opinião, de acordo com o know-how que você tem aí, você acompanhou centenas de médicas aí Brasil afora, né? Conhecida, para quem não sabe, o pessoal da minha audiência que não conhece ainda, a Suzana Garcês, né? Ela é mais conhecida como doutora investidora, tá? Então ela ensina médicas e médicos também, mas principalmente médicas, a investirem com segurança, né? E fazer o dinheiro dar plantão. Então, dito tudo isso, Suzana, por que você acha que o médico em início de carreira ele deveria escolher seguir você e aprender a investir, né? E fazer o dinheiro dele multiplicar e não investir no consultório? Vamos lá. Tá valendo, o primeiro round. Eu ensino médicas a serem investidoras confiantes que colocam o dinheiro delas para render e para valorizar. Uma coisa que nós não temos na nossa cultura é a educação financeira. Nossos pais nos passam a educação financeira que eles tiveram, que na grande maioria das vezes muito pouca, né? Então, assim, os pais que têm educação financeira ensinam os filhos a ser poupadores no Brasil. E ponto final. E poupadores de poupança. Show. Então, a partir do momento que você começa a lidar com dinheiro, você precisa ter educação financeira. Porque se você não tem educação financeira, você não vai conseguir administrar bem o que você ganha. Independente se vai ser ali no começo da carreira em plantões ou se vai ser em consultório. Eu não sabia administrar bem meu dinheiro quando eu recebia da minha mãe. Trabalhava ainda. Eu ainda era sustentada pelos meus pais e eu não tinha essa consciência de saber administrar bem meu dinheiro. Então, eu vejo isso muito em colegas médicos. Eu gosto de usar essa frase, Wilder, porque quando eu me formei, eu tinha a doce ilusão da riqueza. Fale mais sobre isso. Porque eu ganhava 1.000 e pouquinho, morava em Santarém, no Pará. Né? Um custo de vida baixo na minha época. Então, eu ganhava 1.000 e pouquinho da minha mãe. De repente, comecei a trabalhar no PSF e comecei a ganhar 8.000 reais. Imagina hoje você começar a ganhar 8 vezes mais do que você ganha hoje. Para mim, era um dinheiro que não tinha para onde acabar. Era essa a minha ilusão da riqueza. Então, eu achei que esse dinheiro, eu falava assim, mãe, quando eu comprar uma bolsa, o dinheiro da bolsa da senhora está na conta. Uma ilusão, né? Uma ilusão assim, impressionante. Então, por não ter educação financeira, eu simplesmente comecei a gastar meu dinheiro. Então, isso pode acontecer também com um colega médico, que vai sair da residência, às vezes, montar um consultório particular, ou que vai sair da faculdade querendo exercer algum ramo aí, ele também vai cometer erros se ele não tiver educação. Então, eu acredito que a educação financeira tinha que ser dada na faculdade, de tão antecedente que tinha que ser o negócio. Tá, então você está dizendo, tua tese, deixa eu ver, tua tese é que mesmo que o médico vá para o consultório particular e ele estiver ganhando muito dinheiro, se ele não tiver, né, o conhecimento mínimo de educação financeira, né, não só guardar, não só poupador, né, mas realmente fazer esse dinheiro se multiplicar, fazer esse dinheiro render, isso não vai adiantar muito, é isso? Assim, hoje nós somos né, médicas investidoras 950 médicos, né, dentro do meu curso. E aí o que acontece? Que massa. Dessas médicas, Wilder, eu já vi colegas médicas, ginecologistas, ganhando 50.000 reais sem saber o quanto ganham, torrando todo o dinheiro, com mais de 3 financiamentos, completamente endividados. Então, será que o problema é a renda? É um ótimo ponto. Então, é um ótimo ponto. Bem, posso fazer minha réplica agora? Por que eu acredito que o médico em início de carreira, o médico ou médica, deveria investir no consultório particular e não investir em aprender investimentos financeiros? Para mim é muito simples. Quando a gente vai estudar sobre como multiplicar renda, sobre como ficar rico, as pessoas mais ricas do mundo, né, as pessoas que são verdadeiramente ricas, a maior parte delas primeiro, elas se tornam empreendedoras.
Primeiro, elas aprendem a construir um negócio que faça com que o dinheiro se multiplique muito mais rápido. Então, por exemplo, hoje eu mandei, eu acho que eu até te falei isso, né? Eu mandei para o meu grupo de mentoria, né? Eu mandei para o meu grupo de mentoria e dentro da minha mentoria eu tenho 2 grupos. Tem o grupo geral e tem o grupo dos avançados. Os avançados é quem fatura ali acima de 25 mil, enfim. Mês de março explodiu, a gente teve uns quase 10 alunos que bateram quase 100K de faturamento só em março. Março foi uma coisa linda para cá, foi uma fartura. E eu perguntei deles, né, para quem já era investidor, o que vocês acham? Eu fiz essa pergunta. E aí foi unanimidade. Eles falaram assim, tem inclusive, dentre esses, já é independente financeiramente, né? Ele primeiro aprendeu investimentos e depois tá vivendo do consultório agora, né? Mas ele disse assim, cara, se eu fosse começar tudo de novo, sabendo que eu sei de investimento, sabendo que eu sei de consultório particular, marketing, sem dúvida nenhuma, eu começaria com consultório. E é o meu ponto de vista também. Se ele falou assim, eu já tenho tantos anos de formado, não vou lembrar exatamente, mas a maioria tem mais de 10, tá? Se em 10 anos eu estivesse ganhando o que eu tô ganhando hoje, e tendo a qualidade de vida que eu tenho hoje, eu conseguiria, e aí, obviamente, em 2, 3 anos eu estaria com minha reserva de emergência feita, eu estaria muito melhor financeiramente, com qualidade de vida, e aí sim, aprenderia depois a fazer o dinheiro render para mim, a fazer os investimentos, e aí eu conseguiria fazer aportes muito mais rápido. Eu teria alcançado a independência financeira muito mais rápido, ele falou. Então, isso foi uma coisa que você repetiu nas respostas dos outros também. Então, o meu ponto é esse. O médico está início de carreira, se ele... Porque qual é o lance de não investir no consultório e investir em finanças? O médico ganha muito mal quando ele está no plano de saúde. Um paciente, 30, 40, 50 reais plano de saúde. Aí ele tem que se matar de trabalhar. E aí não é só a parada de ganhar dinheiro, é também o tempo que você está colocando naquilo e principalmente, na minha opinião, energia. Eu não sei como era para você, querida, mas para mim, quando eu fazia virador de plantão, quando eu estava naquela vida daquele círculo vicioso, né, de excesso de trabalho, baixa qualidade de vida, frustração, não via resultado do meu trabalho e a energia era muito baixa. Eu não tinha tempo nem de estudar. Era um prescritório de pirona, de Plasil e de antibióticos aí. Sabe? Como é que se eu não tinha tempo de estudar nem para medicina, como é que eu ia estudar investimentos, sabe? Então, na carreira tradicional, seja nos planos de saúde, plantões, clínicas populares, qualquer outro vínculo que não o consultório particular, o médico ganha muito mal do ponto de vista financeiro e ele troca o tempo dele por dinheiro e troca a energia dele por dinheiro. E é um dinheiro muito mal gasto, quer dizer, muito mal ganho. E aí, obviamente, se há de concordar que tem um outro problema, né? Além dele não saber investir, além dele não estar no consultório, que ele poderia, por exemplo, ao invés de cobrar 50 reais numa consulta, ele poderia cobrar 500 numa consulta, ao invés de ganhar 100 reais numa cirurgia ou procedimento, ele pode cobrar 2 mil reais, sei lá, dependendo do procedimento, 10 mil reais, 15 mil reais, né? E aí ele nem está aprendendo a investir e nem está aprendendo a ganhar dinheiro de verdade. Então, e ainda tem um agravante. Aí eu queria te ouvir, né, você que lida com isso todos os dias, o médico ainda aumenta muito rápido o padrão de vida. É isso que eu ia te falar. Né? Porque aqui esse colega que comentou, né, falou assim, poxa, se eu tivesse tido essa mentalidade de estudar o consultório, eu teria ganhado minha independência financeira muito mais rápido. Hoje ele ganha o dinheiro, mas ele tem mentalidade de investidor. Ele sabe muito bem o que fazer com o dinheiro dele. Mas se o contrário Fale mais sobre a mentalidade de investidor. Fala como se fosse para uma criança de 5 anos. A mentalidade de investidor é aquela pessoa que sabe que o dinheiro dela pode render por ela, pode valorizar e pode trabalhar por ela. Porque você comentou assim, a maioria das pessoas começam como empreendedoras e depois elas se tornam investidoras. Mas a grande maioria começa como empreendedora por não entender os riscos do empreendedorismo comparado com os investimentos. Investir em ações é muito arriscado. Não é isso que as pessoas entendem? Investir na bolsa é muito arriscado, investir em ações é muito arriscado. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. O que tem mais possibilidade de ir à falência? Um consultório que você acaba de abrir ou o Itaú, o Banco Itaú? Se for aluno CVM, é o Itaú. Eu acredito, realmente. Então, assim... Agora, se não for aluno CVM... Aí tu não põe a mão no fogo, Aí eu não posso... Mas brincadeira. É o Itaú, com certeza. Quer dizer, assim, é o consultório. Existe uma escala de risco quando a gente está falando de retorno. Quando você investe em ações no Banco Itaú, Petrobras...
investir em ações é comprar Isso. uma parte Você se daquela torna empresa, sócio. não é isso? É basicamente isso, né? Uma fraçãozinha de 25 uma fração reais. pequena daquela você empresa. pode comprar uma fração de 25 reais. As pessoas acham que investir é algo muito caro. Se você investe, vou dar um exemplo. Se você investe 100 mil reais, estou colocando um valor alto porque... Não, eu vou te perguntar. Dependendo do negócio, qual o mínimo assim para o consultório particular iniciar? A gente já fez esse cálculo. Eu acho que, pensando no capital de giro de 6 meses e pensando no investimento mínimo de uma secretária, de uma equipe de marketing, de uma clínica sublocada, 6 mil vezes 6, mais ou menos 40 mil. Eu vou pegar 50 mil reais e vou pegar 50 mil reais e vou comprar 10 empresas, 5 mil reais em cada uma. Aí eu vou investir no Itaú, na Vale, Petrobras, empresas de indústria, de bebida, da Ambev, da Grendene, da Renner. Vou diversificar, tá? 5 mil reais em cada uma. Contrapartida, vou pegar 50 mil reais e investir no meu consultório. Você compreende que o risco de estar 50 mil reais em um lugar só é maior do que ter 5 mil reais distribuído em 10 grandes empresas. Porém, o retorno financeiro no seu negócio próprio é maior. Por quê? Porque o risco é maior. Quase tudo aquilo que te traz mais risco vai te trazer mais retorno também. Então, não é que você não deve empreender, tá? Mas aí, olha só. Não é que você não deve, é que elas são coisas completamente diferentes e complementares. Não, mas faz total sentido, né? Tipo, porque você pega 50 mil e coloca no único negócio. Se você não tiver conhecimento, não tiver domínio sobre, por exemplo, como é que eu faço para atrair clientes? Como é que eu faço para para manter esses clientes fidelizados? Como é que eu faço para gerir esse negócio, né? Se eu não tenho isso, você concentra todo o risco numa única coisa. E nas ações não, você tem isso diluído, esse risco, né? E prosseguindo, né? Mas, agora você falou assim, que um colega lá começou a investir, se ele tivesse colocado todo o potencial dele para ganhar no consultório particular, ele teria a liberdade financeira dele muito mais cedo. Mas com mentalidade de investidor. Que é o quê? Mentalidade de investidor é aquele que faz o dinheiro dele sobrar. Ele não vive no topo do padrão de vida que ele pode ter. Então, se ele ganha 100 mil reais por mês, assim, estourando, levantando aí a renda que ele tem, estourando, ele tem que viver com 70. Por quê? 30% tem que ser para os investimentos, realização de sonhos, enfim. 70 mil reais para quem ganha 10, vai dizer, é muito simples. Eu viver com 70 e guardar 30. Porém, para quem começa a ganhar 10, daqui a pouco 20, 30, 40, 50, 60, 70, você aumenta o padrão de vida a ponto de você gastar 100 mil reais e estar endividado. Pasmem, isso é real. Eu já recebi vários... Isso é o falso rico. Como diz até o colega Michael, ele fala, dublê de rico, né? Ele fala muito sobre isso. É aquela pessoa que ela pensa, como eu pensava, que a doce ilusão da riqueza. Você acha que aquele dinheiro ele nunca vai acabar e que, né, como você mesmo falou, aquele dinheiro, gente, médico só ganha dinheiro quando está trabalhando. Ele troca o tempo por dinheiro. É lógico faz o dinheiro que se fazendo um multiplicar. CPM, você vai aprender a sublocar uma sala, a montar o seu negócio e ter outras coisas rentabilizando além da sua própria... Né? Você tem que abrir essa mentalidade de empreendedor. Porém, o que você está construindo de ativos, que são coisas que trabalham com você sem você fazer nada. Aí que entra os investimentos. Ativos e passivos, né? Por outro lado, faz sentido você falar isso, né? Que, investir em 10 empresas é melhor do que investir só em uma. Eu concordo. Só que, se não tiver o conhecimento também, na hora de escolher essas empresas... Se for Sabe Médica... Porque eu vi Se for Sabe Médica, aí o risco diminui, né? Pois é, aí vê o stories de um educador financeiro, boladão na internet, fala assim, Magazine Luiza, é a empresa da vez, deixa eu ir lá e comprar, vou botar todo o meu dinheiro no Magazine Luiza. É o risco, quanto mais você concentra o seu dinheiro em um lugar, maior o risco que você está correndo. Então, assim, qual é o setor que médico empreende? Na área da saúde, provavelmente. Você está ali empreendendo no seu próprio negócio, no seu consultório particular, na sua clínica, no seu próprio negócio. Para eu reduzir o risco do meu empreendimento, o que eu faço? Me torno sócia de outras empresas, de outros setores. Porque, de acordo com o que a gente vê na pandemia, o que pode acontecer no mundo pode influenciar
para o mal alguns setores e para o bem outros setores. No mesmo momento de crise. Teve colegas médicos que durante a pandemia faturaram muito mais. Teve colega médico durante a pandemia que zerou o faturamento. Aqui pra gente foi também. bom. Então o que acontece? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? E aí você que tem que saber como que você vai diversificar e alocar o seu dinheiro. E empreender é importante. Pois é, a gente ensina a vender lenço. A gente ensina a vender lenço. Então, o que acontece? Aí você falou assim, a maioria começa como empreendedor. Eu comecei como investidora. E se tu fosse começar hoje, tu começaria como investidora? Novo. Se sim, por quê? Começaria como investidora de novo. Por quê? A partir do meu primeiro salário, eu já teria objetivos concretos do que eu queria fazer. Então, eu passei 2 anos trabalhando, gastando tudo que ganhava. Comecei com 8 mil e aquilo foi aumentando, muito plantão, como você mesmo disse, né? Excesso de trabalho e aquela loucura. E o dinheiro vai pro ralo. Eu trabalhei muito eu lembro, no restaurante. Eu lembro que eu não tinha tempo nem de gastar. Tipo assim, eu trabalhei muito. Então eu vou comprar um carrão, né? O vigilante do hospital falava pra mim, doutor, isso não é carro de médica. E aí a mentalidade que não é de investidora, então bora ter carro de médica, né? Entendeu? Então, você começa a ter essa mentalidade de investidora. Peraí, o meu dinheiro está valorizando? O que faz meu dinheiro valorizar? O que é um ativo? Onde eu posso investir o meu dinheiro para que ele cresça? Então, isso eu queria desde o primeiro dia de formada, essa mentalidade. E depois de perceber que a medicina não é escalável em determinadas atuações. Por que eu falo que a medicina não é escalável? Você vai dar plantão e você só consegue trabalhar até um determinado momento. Seu corpo tem um limite. Quando eu percebi que meu corpo tinha um limite e que eu não conseguia ganhar mais do que eu queria, eu já tinha mentalidade de investidora. Mas a minha chave só virou por causa da mentalidade de investidora. Tá? Eu falei assim, eu quero escalar. Eu quero crescer. Como que eu posso fazer? Agora eu vou empreender. E só foi possível empreender porque eu tinha dinheiro guardado para isso. Você tinha uma segurança. Eu tô com um grupo de médicas. Colegas médicas investidoras que entraram agora, essa semana, para minha turma. Então eu quero ler um relato, tá? Um relato. Certo. Sou pediatra, tenho 45 anos, sou pediatra e neonatologista, tenho 45 anos, sou desorganizada, não sei poupar, não tenho o menor controle dos meus gastos e com isso não tenho nenhuma reserva e muito menos estou preparada para a minha aposentadoria. Preciso mudar isso com urgência. Estou confiante que aprenderei muito nesse curso, agora vai. 45 anos, né? Imagina, deve ter o quê? Uns 15 aí no mínimo então, de carreira, né? Cara, educação financeira é a partir do momento que você põe dinheiro na mão. É com 7 anos, né? Com 8 anos de idade? Não, minha meta como pai, Suzana, é entregar para a sociedade uma filha e um filho com 18 anos independente. Não só financeiramente, mas até emocionalmente. Não. Você assistiu King Richard, do Oscar lá, do Tapa do Will Smith? O Tapa eu fiquei sabendo. O Tapa tu ficou sabendo. Então, no filme King Richard, é o filme da história da Serena e da Venus Williams, né? As maiores tenistas. E foi muito massa ver uma garota de 14 anos, na época, 14, 15 anos, recebendo um cheque de 15 milhões de reais. E aí muita gente vai dizer, mas é um ponto fora da curva. É claro que é um ponto fora da curva. É claro que é um ponto fora da curva, mas às vezes só precisa ter um exemplo para você acreditar, né? E se não tem ninguém? Se ela conseguiu, por que não? Por que a gente foi pegar aí teus alfarrabos? Eu vou pegar o meu também. Então, antes de tu pegar, eu vou só complementar, né? Então, eu trouxe esse exemplo como um exemplo. Mas, gente, são mais de 50 alunas em um grupo compartilhando suas experiências financeiras. Algumas poupadoras, algumas investem há 20 anos, o gerente investe por ela não tem noção do que o gerente faz. E pasmem, o gerente trabalha pelo banco, o gerente não vai te oferecer os melhores investimentos. Então, tem muito colega médico, Wilder, ganhando muito bem, conseguindo ter bons retornos, conseguindo poupar, mas simplesmente entregando o dinheiro dele na mão, de mão beijada, para o banco ganhar dinheiro em cima do dinheiro dele.
E assim, a partir do dia que você se forma, que você é médico, que você tem um título, vai começar ligações. Vamos fazer um financiamento. Olha, nós temos uma carta de crédito. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? E a mentalidade de investidora não é só pegar o seu dinheiro e colocar na bolsa. São todas as decisões financeiras que você vai tomar durante a vida. E a casca de banana da Previdência, Você tá quem entendendo? nunca, né? Então, eu já vi vários casos. Claro. Do PIC, do PAC, sei lá, dessas aplicações furadas aí. Olha só, Suzana, olha aqui, o colega Samuel tá falando, 18 anos, missão impossível, kkkk. Que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de realizar. Benjamin Franklin. Então, se você é capaz de acreditar que seu filho vai ser independente aos 18 anos, ele será. Agora, se você não acredita... Na verdade, ela já é, né? É só uma questão de... quando a gente fala independente financeiro, não significa... Basicamente, não significa, por exemplo, de ter 1 milhão na conta. Significa de você fazer escolhas que sejam conscientes, que não dependam só. Você não prioriza o dinheiro. Então, por isso que tudo começa aqui, né, Suzana? Tudo começa na mente. Agora, deixa eu ler aqui, meu alfarrábio. O colega colocou consultório particular. Com o conhecimento que tenho hoje, vendo como estou nos últimos 2 anos após o CVM, meu faturamento aumentou exponencialmente e com isso estou conseguindo investir muito mais. Mas acho que o importante no início de carreira é não aumentar muito o seu custo de vida, pois isso atrapalha tanto o seu foco no consultório particular quanto a possibilidade de investir. A meu ver, o maior erro dos médicos é se encantarem com o valor recebido e plantado logo que formam e fazerem muitas dívidas que engessam as escolhas futuras. São os falsos ricos, né? Que diretamente no campo de batalha, a gente pode então... E aí, pessoal, quem ganhou esse round? Foi só um round aqui? Foi a Suzana ou foi o Cid? Foi só um round, foi só o primeiro round. Mas independente de quem ganhou, Suzana, a gente consensuou aqui que 2 coisas eu vejo, vê se você concorda. Se não concordar, tá tudo bem. Tanto para investir para o consultório particular, investir financeiramente, né, se tornar um investidor, quanto se tornar um empreendedor, precisa de conhecimento, precisa ter conhecimento, né, e não só conhecimento solto, conhecimento direto do campo de batalha, né? Você hoje, assim como eu sei, né, porque eu te acompanho, a gente tem uma relação próxima, você respira isso, né? Você não... É muito massa, né, Suzana? Porque o que a gente faz, tu aprende com o que tu estuda, por exemplo, nos livros, com a tua experiência prática, mas eu alucino, Suzana, que a tua maior inteligência vem da convivência que você tem com essas centenas de médicos. Isso é uma inteligência coletiva gigante, né, que a gente adquire. Então, precisa desse conhecimento, né, prático, conhecimento apurado, de batalha. E esse conhecimento e a segunda coisa que nós estamos proporcionando e que nós ganhamos, recebemos e multiplicamos, né, com essa inteligência coletiva, ele praticamente é para vencer uma coisa. Praticamente é para vencer uma coisa, que é o medo. Mas é exatamente por isso. A gente falou o seguinte, você me defendeu e eu te defendi. Quando você falou assim, se abrir o consultório, o risco é maior do que investir em ações. Aí você disse, mas se fizer um CVM, a chance de dar certo aumenta. E eu disse a mesma coisa. Investir em ações pode ser mais seguro, mas sem o conhecimento pode ser tão arriscado quanto. Deu uma falhada aqui. Falhou aí? Tá me ouvindo? Então, esse conhecimento é exatamente o que vai fazer esses médicos vencerem esse medo, concorda? Geralmente a gente tem medo do que a gente tem colegas médicas, né? Que estão com faturamento baixo nas suas profissões, né? Estão com faturamento baixo. E eu falo para elas, o importante é você esticar as 2 pontas. Não adianta você esticar uma ponta só. Você tem que esticar as 2. O que é esticar as 2 pontas? É claro que é você olhar bem para os seus gastos e você segurar essa ponta, mas você tem que aumentar ganho. Chega um momento que você vê que a pessoa ela não consegue reduzir o gasto dela, porque ela vai viver um padrão de vida que ela não quer. Mas ela tem uma possibilidade de esticar a outra ponta. Então você tem que, colega assim, com especialização, com sub, sem atuar na sub por medo, por não saber por onde ir, por crença limitante, de achar que ela não pode, que não vão pagar. E aí eu falo, não adianta você ter toda a educação financeira se você também não aumenta seu ganho. E é por isso que a gente esse evento vai sair, tá? Quadrantes da riqueza média. Tá? A gente já tem até que... Vou providenciar vou registrar para ninguém. Vamos fazer esse evento. Quadrantes da riqueza média. Os médicos que estão nos quadrantes de
Camila tá aí, ó. de empreendedor e de investidor. Camila, mais uma empreendedora, né? Não, ela tá não, no meu time, Camila, tá no meu Camila time. tá no meu time também. Camila. Camila, tu tá no time dos empreendedores ou Mas aí é dos sacanagem, investidores? Fala aí, Camila. comigo aqui. Deixa eu te falar, Suzana. Então, a primeira coisa é isso, né? É que a gente consensua. Tem que estudar, tem que aprender. E a segunda coisa, tem que viver um nível abaixo do padrão de vida que você ganha. Não dá para ganhar 10 mil e viver com um custo de vida de 10 mil. Não dá para ganhar 30 mil e gastar 32. Durante 10 anos, né? Durante 6 anos, eu fui esse falso rico. Eu ganhava ali 30 mil, mais ou menos, por mês e gastava 32. E aí, depois que eu conheci o Gustavo Cerbasi, né? Lembra dos Drops de Inteligência Financeira? Aquela musiquinha começando? Eu comecei com o Rafael Seabra, Nordestino. Como é o dele? É o Quero Ficar Rico. Não, muito E bom aí também. entrou o Gustavo Cerbasi, e aí vem Thiago Nigro, e aí vem todo mundo. Mas o problema é, né, que ninguém tem uma metodologia voltada para a média. Eles falam sobre como aumentar a renda extra, alguns com metodologia, né, de difícil implementação. Então eu passei por todas essas fases de tentar implementar metodologias que não se encaixavam para a minha vida, e foi aí que surgiu uma metodologia para a minha vida como médica. E eu, com essa metodologia, comecei a ensinar pessoas próximas a mim, e eu falei, bom, eu posso alcançar muito mais se eu entrar no mundo online, né, nas redes sociais. E aí surgiu a Doutora Investidora, o SaveMed como curso. Então, hoje somos uma comunidade de médicos investidores. Que massa, que massa. Vamos para o segundo round, então? A gente falou do médico que está no início de carreira. E o médico que já é experiente? O médico que já tem 20 anos de carreira. Esse médico, ele tem um poder de fogo maior, digamos assim. É um médico que já ganha melhor, independente do... Para esse médico, por que você acha que ele deve, ao invés de aprender marketing, gestão e vendas, aprender a investir em aplicações financeiras, a fazer o dinheiro dele? Nunca é tarde, mas quanto mais cedo, melhor. Quando a gente fala de um médico com 20 anos de carreira, se ele ainda não investe o dinheiro dele, provavelmente nós temos aí... Eu classifico assim com 4 arquétipos, 4 tipos de médicos. É aquele endividado, é aquele que está sempre endividado. É um empréstimo, é cheque especial, é financiamento em cima de financiamento. Eu classifico o falso organizado, que é um médico que ele não tem dívida, não tem muitas dívidas, mas também não tem nada. Ele se sente tranquilo, sabe? Aquele assim, não, pelo menos não tenho dívida. Tudo que ele ganha, ele gasta e sempre tá ali naquela. Se o salário atrasar... Aquela pessoa que pensa assim, né? Que pensa, eu vou querer ganhar mais pra quê? Já tô pagando o boleto? Não, e pra que sobrar também, né? Ele não tem essa mentalidade de futuro. Aí tem a poupadora, que é aquela médica que ela guarda o dinheiro dela, mas ela vai lá e guarda na poupança, e só pra fazer uma colocação. A poupança, ela teve uma rentabilidade real de menos 6% em 2021. Então, tem colegas que deixam o dinheiro na poupança. Ou seja, a poupança teve uma rentabilidade real, gente, negativa em 6%. É muita coisa. Tipo, só de você deixar 100 mil reais na poupança, você viu um ganho ilusório. Pelas coisas terem ficado mais caras, você teve uma perda de 6 mil reais, sabe? Já imaginou? Tu perder 6 mil reais ao longo do ano sem ver, sem sentir? Então, isso acontece na poupança. E a médica falsa investidora, que é aquela que guarda dinheiro, o gerente investe por ela, o assessor investe por ela, o irmão, o marido, alguém investe por ela, mas ela não entende nada. Então, essa médica com 20 anos de formada pode estar inclusa aí em algum desses arquétipos. Porém, todos eles você precisa ter conhecimento, mesmo que você queira delegar. Então, é uma médica com 20 anos de formada, já tem um dinheiro guardado, já tem um dinheiro poupado, já tem previdência. Mas ela não entende nada. Ela pode estar sendo vítima. E ninguém se responsabiliza. Olha, no máximo que você vai receber é um tapinha no ombro. Poxa, o mercado foi ruim, sabe? Não favoreceu. Simplesmente você vai se aposentar com uma renda de 3 mil reais e você vai fazer o quê? Continuar trabalhando. Então, não aposenta nunca. Não aposenta nunca, né? Então, continua dando plantão. Nossa,
eu via muitos colegas, assim, que eu olhava assim, nessas condições, às vezes não conseguia nem andar direito. Ainda Sim. dava plantão noturno, dormindo em maca dura, sabe? E eu olhava para aquilo e eu dizia, não quero isso pra minha Eu vida, tenho não. um colega, tinha, né? Infelizmente ele faleceu no Covid. Era um parceiro de plantão. Ele era jovem, assim, ele tinha os seus 45, 46, 47 anos. Mas com o aspecto de um senhor de 60 anos, sabe? Quando eu soube a idade dele, eu quase não acreditei. Uhum. Por quê? Porque ele vivia, ele morava. Uhum. Ele tinha uma casa, ele só falava nessa casa dele. Ele tinha uma casa de mais ou menos assim, sei lá, acho que eram uns 7 quartos. A casa era gigante, Uhum. sabe? Mas ele não vivia dentro da casa. Tu pode falar que é a mesma história, a minha mesma a história Assim, da maioria. infelizmente o cara faleceu sem ter concluído. Trabalhando, Né? Pegou Covid, trabalhando. E o cara faleceu sem conseguir ver a casa concluída. Pelo menos ele deve ter recebido alguma indenização dos vínculos que ele tinha e tal. Não, né? Porque Ou não? acho que não recebe muita coisa. Muito difícil. Não Muito recebe, difícil. Um A maioria dos concurso, vínculos mas são eu precários, acho que né? não recebe, não. E é triste, assim, é triste. O concurso fica a pensão. O concurso até fica a pensão para a família, né? Mas eu tô falando da maioria dos vínculos, esses vínculos de A PJ, gente da trabalhava na UPA. pejotização, né? UPA você recebe o quê? Isso aí Né? No máximo quem é concursado de alguma coisa. Mas assim, ele tinha filhos, assim, que ele sustentava, filhos jovens ainda, né? E a esposa dedicada a ele, tipo, a esposa não trabalhava. Então é muito triste você ver uma situação dessa, né? Você perder ali o provedor da sua casa, da sua família, e infelizmente não ter construído tanta coisa. Então a gente tem que pensar muito no nosso futuro, no futuro da nossa família. Os investimentos, eles também te proporcionam isso, a sucessão, né? Você poder construir também, fazer esse planejamento sucessório. Então, não é só, você ter dinheiro, mas sim, o que você vai deixar? Porque eu não sei se vocês sabem, mas se você tem patrimônio e você falece, isso vai para inventário. Quem fica tem que ter um dinheiro para poder pagar para o inventário sair de imposto. E aí, você tem planejado? Você tem feito alguma coisa? E infelizmente, tem muita gente que não se preocupa. Então, mentalidade de investidor é um complexo, assim, não é só investir na bolsa. Sim. Teve um dos colegas mais cedo que ele falou assim, independente, esse colega que fala, ele já é independente financeiro, ele já tem independência financeira dele, né? Foi até legal, Suzana, porque recentemente eu fiz uma consultoria falando com ele, e aí eu falei assim, e ele falou, cara, tem um dos vínculos que eu já não tô mais satisfeito, sabe? Eu até gosto de atender as pessoas lá, é um vínculo onde eu tenho a possibilidade de atender casos difíceis e tal, mas muita burocracia, sabe? Pessoas que nunca estudaram nada de medicina querem dar pitaco, dizer o que é que você pode e não pode fazer, não sei o quê. Aí eu falei, cara, paciência, daqui a pouco, quando o consultório estiver realmente bombando mais e você conseguir fazer, né, ter sua reserva ali, ter sua independência, quando você chegar no momento em que o consultório já te proporciona uma renda que esse vínculo te proporciona, você pode sair com segurança e tal, não sei o quê. Fiz todo um discurso. Aí quando eu terminei de falar, ele falou assim, então, Sidney, mas eu já não preciso mais de nenhum emprego, cara. Hoje eu já recebo o dinheiro que eu investi de 12 anos de investimento, hoje já mantém o meu padrão de vida. Eu trabalho porque eu gosto. Cara, que massa, que massa. Olha que coisa, e aí de novo volta para a questão da mente, né, Suzana? A importância de você liderar a sua mente, porque às vezes a pessoa ela já é até livre, mas falta alguém dizer assim, mas cara, então por que tu tá fazendo isso contigo? Teve outro que falou assim, eu não sei, eu tô com medo de largar esse vínculo e tal. Aí, principalmente com quem é da mentoria, eu vou na jugular, sabe? Eu aperto na ferida e ainda torço. Eu fiz a seguinte pergunta para outro colega agora. Como é que tá teu tempo com teu filho, com teus filhos? Ele falou, cara, aquela correria, né? O consultório tá indo bem, graças a Deus, né? Bota no CVM em prática, não sei o quê, mas aquele negócio, tô na fase ainda que eu preciso investir tempo no consultório, ainda tem esses outros vínculos, não sei o quê. Eu falei, cara, por que você não sai desse vínculo? Aí ele falou isso, porque não sei e tal, né? A questão da segurança, né? Do medo, né, Suzana? Aí eu falei, mas tu precisa disso? Ele falou, não, eu já tenho uma reserva,
consultório hoje, o consultório está trazendo, né? Mês a mês já vejo que é tranquilo. Tem uma reserva de emergência, que eu acho que é uma coisa também que é importante de falar, né? Mas aí eu falei, cara, então vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. E se tu tivesse um mês de vida só? Se tu soubesse que tu vai morrer daqui a um mês? E a primeira coisa que passa na cabeça da gente é, quem aqui sabe quando vai morrer? Eu posso morrer amanhã, eu posso pegar um carro aqui, sei lá, acontecer alguma coisa, um avião aqui, eu moro perto do aeroporto, Deus o livre, Tu sei viu lá. a frase A da gente não Camila? sabe. Passarinho na gaiola tá seguro, mas não voa. Pássaros que são criados em gaiola acham que voar é impossível ou é uma doença. Né? Falando mas aí eu perguntei, só para finalizar, aí eu perguntei, cara, se tu tiver só um mês de vida, aí veio o clima tenso para a conversa. Aí eu falei, hoje tu não precisa mais desses vínculos. Imagina tu pegando, cara, 1 hora de qualidade para tu passar com teus filhos por dia. Não tô falando para você ficar uma tarde, para você passar o dia inteiro sem fazer nada olhando para os seus filhos, mas 1 hora por dia, ensinando o que ninguém pode ensinar para os teus filhos, sabe? Ninguém vai ensinar valores. Até ensina. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. Sabe o que o Sidney me perguntou? O Sidney é meu esposo, né? Xarai. O Sidney chegou pra mim e falou assim, nossos filhos vão ter a personalidade da babá. Nossos filhos vão aprender valores com a nossa babá. Porque a gente não tá em casa, a gente não tá... Né? É isso. Quando eu comecei a aprender sobre investimentos, que as coisas mudaram, né? A reserva de emergência, depois a gente pode falar sobre ela, me possibilitou sair de empregos que eu não aguentava mais, sabe? Saturado. Quando eu adoeci, eu agradecia a Deus. Graças a Deus, meu Deus do céu. Eu podia dar um atestado nesses casos, né? Triste, mas é verdade. Eu tô sendo agradeci. Oh, meu Deus, o pneu do carro furou. Eu tô rindo porque eu me identifico. Então, assim, eu tô rindo sabe, porque era triste. Então, eu pude decidir. Eu falei, eu vou ganhar menos ao sair desse emprego, mas a minha reserva de emergência vai me segurar, enquanto a minha mente abre para novas possibilidades. E aí que eu fiz um concurso, passei no concurso, né? Feliz da vida. Depois eu falei, o concurso não faz mais sentido para mim. Quando eu comecei a empreender, exonerei o concurso. Essa semana que passou, minha avó falou assim, tu não trabalhar mais como médica? Eu não digo nada não, mas tu sair do concurso, essa foi demais. Aí eu falei, mas vó, ela disse, minha filha, era a tua estabilidade. Eu falei, vó, mas era pouco dinheiro. Não, mas pelo menos era alguma coisinha garantida, sabe? Então... As pessoas preferem segurança do que a felicidade. Então, eu tava num momento assim que eu só reclamava, sabe, Wilder? Eu só reclamava. Minha esposa do meu lado. E eu dando aquelas aulas online, aquele negócio insuportável. E eu falei, meu Deus do céu, sabe? 3 horas de aula, parecia 6. Mas não era que eu não gostava da aula online. Na verdade, era aquilo ali que não estava me fazendo feliz mais. Então, lecionar para mim sempre foi um prazer. Eu amo lecionar. Eu considero isso daqui, né, uma forma de lecionar, porque você está levando seu conteúdo. E eu continuo fazendo o que eu gosto, só que hoje de uma outra forma, com liberdade. Então, hoje a minha avó não enxerga. Com impacto. Olha o impacto. No momento que ela... Olha o impacto que você tem. Minha avó não no enxerga Brasil, isso, né? mas no momento que ela chega na cidade, que diz assim, sua avó chegou, pode ser qualquer hora. Eu vou lá, eu acompanho ela se ela for para o hospital, se ela for para uma internação, se ela for para uma cirurgia, como minha avó tem 80 anos e passou por muitos procedimentos agora. Ela não enxerga isso, mas se eu tivesse com os meus trabalhos, eu não poderia. Não, agora eu não posso, eu tenho aula na faculdade, agora eu não posso, eu tenho isso, agora eu não posso. Então, hoje, gente, para quem não conhece, eu exerço a medicina, tá? De forma voluntária. Então, assim, eu não exerço a medicina como fonte de renda, eu exerço de forma voluntária. E a mentalidade é essa, você fazer exatamente o que você ama, né? Então, eu atendo na casa do idoso, aqui de Imperatriz, na minha cidade, é prazeroso demais, assim, uma coisa surreal. Uma coisa é você ir porque você quer, não porque você precisa, né? Isso é totalmente diferente. É incrível. Posso dar minha réplica? Então, vai ser rápido. Eu acredito que mesmo o médico mais experiente, ele deveria investir primeiro no consultório particular. Eu até entrevistei essa semana um aluno que o cara é referência em neurologia lá em João Pessoa. Ele tem mestrado pela Unifesp em medicina do sono. E o cara ele estava se submetendo a atender plano. Isso é absurdo. Acho que é até normal todos nós passarmos por esses empregos aviltantes por um tempo, temporário. Anota essa palavra bem grande, é temporário. Agora, não é normal, pode ser comum, mas não é normal um médico de ponta que passou 13 anos dedicando a vida dele para se tornar uma referência
receber R$50 numa consulta e atender entre 10 e 20 minutos uma pessoa. Pode ser comum, mas não é normal. Não deveria. Então, e aí ele falou, cara, só o fato... Aí ele falando que agora ele está migrando pro particular e tudo mais. Se ele... Olha só, um médico não tem concorrência. São pouquíssimos médicos numa capital, não tem atendendo particular. Aí eu falei para ele, cara, quando você estiver colocando os pilares do CVM em prática, atendendo os pacientes como a gente recomenda, você vai poder cobrar, sei lá, R$500 numa consulta. Se atender R$500 numa consulta, se você atender 10 pessoas é 5 mil, 20 pessoas por semana, ele vai ganhar R$40 mil trabalhando um turno, sabe? 2, 3 dias por semana. Com qualidade, dando o melhor para o paciente. Podendo pegar desses 40 mil, pega 10, vai aprender com a Suzana a investir. Em 2, 3 anos, ele tá com 1 milhão na conta, recebendo ali passivamente, aprendendo com a Suzana, recebendo os 15 mil que ele teria que ganhar atendendo 200 pacientes por mês. Wilder, mas é cultural. Você trabalhar para os outros, cultural, né? Trabalhar para os outros, mesmo que você receba pouco, mesmo que você seja desvalorizado. Então, eu me lembro quando eu comecei a atender na geriatria, minha mãe falava, minha filha, você tem que atender por plano, senão as pessoas nunca vão te conhecer. Falei, mãe, eu não vou atender por plano, minha consulta é 45 minutos, 1 hora. Eu não vou receber R$80 uma consulta dessa, e olha lá, né, tô botando muito. Link do... Eu não vou pagar para trabalhar. Se eu atender um paciente num turno, vale mais a pena do que eu atender um monte de pacientes, sabe? Porque eu queria fazer... Mas tadinha, tem que perdoar porque ela não sabia que existe forma de atrair o paciente. Eu queria fazer diferente a minha do plano, medicina. Né? Eu não queria fazer a medicina que eu era imposta. Eu tive essa dificuldade na UPA. Eu queria fazer a minha medicina na UPA. E aí eu fazia, né? Na época a UPA era um serviço ainda que não tinha uma demanda tão alta, quando as UPAs começaram e tal. E aí quando começou Zika, chikungunya, era 100 pacientes por 12 horas. Aí eu comecei a surtar e aí eu não aguentei mais fazer a minha medicina. Então, cara, você exercer a sua medicina como eu exerço hoje, que eu chego lá na casa do idoso, é o meu serviço voluntário, e eu coloco, olha, eu só quero atender 6 pacientes. Alimenta a alma, né? Se você receber um paciente e falar assim, doutora, quando eu cheguei aqui, eu descobri que era a senhora. Tem 2 anos que eu tento me consultar com a senhora. Sabe? Por quê? Porque eu saí, né? Quando eu ganhei minha bebê, foi no começo da pandemia, eu não voltei mais a atender. Quando eu voltei a atender foi final de 2021. Então ele me encontrou agora, início de 2022. Ele disse, tem 2 anos que eu tento me consultar com a senhora. E quando eu descobri, ainda era voluntário, né? Ainda não pagava nada. Então é muito gratificante você poder exercer a sua medicina, fazer do jeito que você quer, do jeito que você ama, sem interrupção, sem se preocupar, né? Sendo realmente você que define as regras, né? A gente tem uma hashtag aqui no CVM que é hashtag meu consultório minhas regras. Se tiver alguém da família CVM, coloca aí no chat, meu consultório minhas regras. Suzana, e aí? Quem ganhou esse segundo round? Será que de novo? Primeiro que eu acho que eu ganhei foi de lavada. E aí, pessoal, quem vocês acham que está ganhando? Suzana eu quero ou responder Sidney? Uma pergunta que fizeram. Investir. Perguntaram assim, investimentos é só na bolsa ou Pode previdência responder. privada também? Ó, o Sidney tá aí também. Ó. O Sidney não vale votar. Previdência privada entra como investimento, só que a maioria das previdências privadas que estão disponíveis aí no mercado são péssimas, tá? Seu dinheiro está rendendo para o banco, não para você. Então, tem previdência privada excelente que pode fazer parte da sua carteira com estratégia, mas aí você tem que entender os benefícios. Por exemplo, tem previdência privada que ela desconta sobre o dinheiro todo da pessoa, não é uma desconta sobre o rendimento, tá? O imposto é sobre o dinheiro todo. Sim, eu caí É nesse uma previdência ponto do PGBL. Então, cara, você só dá para ter essa previdência PGBL se você usar o benefício fiscal de dotação. Se não, meu Deus, o banco tá te vendendo um produto porque ele precisa vender aquele produto, não porque você precisa dele. Então é punk o negócio. Porque o gerente, o interesse dele não é com você. Ele é funcionário do banco. Né? Ele obedece o patrão. É igual o paciente de plano. Os médicos falam assim, meu paciente. Não, desculpa, perdão, querido, mas o paciente não é seu, é do plano. O plano muda de médico. Olha aí, galera, eu tô ganhando. Pera aí que eu tô mandando mensagem. Tô mandando mensagem aqui pra minha família todinha, pra eles entrarem aqui e votarem em mim. Eu mandei mensagem no grupo da minha. Eu vou mandar pra gente, time Suzana, vamos todo mundo. Mas, só voltando ao nosso ponto lá, que você falou do médico experiente, né?
É frustrante, viu, Wildre? É muito frustrante. Quando você vê médico experiente, endividado, entrou uma aluna no Sabe Médico com 65 anos, com muitos empréstimos sendo descontados no contra-cheque dela. E eu fiz uma consultoria individual. Porque a maioria, desculpa te interromper, porque a maioria dos locais, o médico tem crédito, né, Suzana? Aí ele acha porque ele tem crédito, ele tem dinheiro, né? Eu fiz uma consultoria individual com ela, e aí ela foi me falando, cara, era mais de 10 empréstimos. Ela tinha 65 anos. Nossa. E aí deve ser empréstimo para filho, para neto, para sobrinho, para... Então, assim, desde a médica que é endividada, até a médica falsa investidora que o dinheiro dela está trabalhando no banco, deixa aquela que é poupadora que o dinheiro está na poupança. É frustrante. O dinheiro está trabalhando pro banco. É verdade, gente. Não, olha só, é muito louco o que a gente está falando aqui, Suzana. Para pensar comigo, como é parecido, né, os dois cenários. Quando a pessoa não sabe investir, ela pega o dinheiro e está enriquecendo o banco. Quem tá enriquecendo com esses falsos investimentos aí que os médicos estão fazendo nos bancos, principalmente nos mais tradicionais? São os bancos, as empresas que mais né, as maiores empresas, né, são bancos. E no caso do nosso cenário aqui, Suzana, o médico ele se mata de trabalhar para enriquecer quem? O dono dos planos de saúde. Se você der um Google, eu até dei um Google recentemente, vou até postar, né, que a gente vai começar, semana que vem começa o workshop médico de atendimento particular, na segunda-feira. Então, olha só, se a gente der um Google agora, qualquer pessoa der um Google agora e pesquisar assim, quais as empresas da saúde ricas do Brasil? Começa com a H, uma das mais ricas, plano de saúde. Mas eu não vou falar, não. O final termina com não, com Norte. Cara, ela tá listada na bolsa, essa empresa. Enfim. Ela tá listada na bolsa, você pode ser sócio dela. Mas, cara, para você ser sócio de uma empresa, você tem que também ter identificação de valores. Com os valores, né? Eu trabalhei nessa empresa, Suzana, e eu saí de lá porque eu jamais vou esquecer disso. Tinha uma criança com pneumonia grave e eles negaram a internação para essa criança. Aí eu falei, não trabalho em um lugar onde o dinheiro está acima das pessoas. Então, assim, não dá também para você ser sócio só porque a empresa está crescendo e ganha dinheiro às custas dos outros se aquilo não condiz com os valores que você quer, tá? Então tem que ter... Dentro da bolsa você também pode escolher isso, né? É investir dentro do que você... Total. Vamos pro terceiro round? Eu acho que tá empate, tá? Vamos dizer que você ganhou o primeiro e eu ganhei o segundo. Não, eu ganhei o primeiro e você ganhou o segundo, vai. Porque o médico que já é mais experiente, eu vou te dar um chazinho aqui, vou te dar uma colher de chá. Eu vejo que o médico que é mais experiente, ele já ganha dinheiro, ele já ganha muito dinheiro. Mas na maioria das vezes, o que eu também vejo, né, é que ele gasta mal, ele tá todo engessado, né, ele tá devendo a Deus, o mundo e a Marte, né, agora com Elon Musk, e não só a Deus e ao planeta Terra, ele deve a Marte também. Então, acho que realmente o experiente, eu também diria para ir com a Suzana, tá? Mas aí depois que pedir você... Né? Sim, com certeza. Depois a gente pode fazer uma segunda luta, uma revanche. Né? Aí você é moderadora. Isso. Aí, mas vamos. O primeiro round foi para mim, o segundo foi para ti. Tá empate. Vamos pro terceiro round. Doutora Suzana Garcês, com S, a médica que ela tá pretendendo. Sim, ó, muitos colegas médicos e algumas colegas médicas que eu já conversei pessoalmente. Teve uma vez que uma falou assim para mim, Sidney, tem um emprego que eu odeio, que é um plantão que eu faço. Meu consultório tá bombando, mas eu ainda continuo nesse emprego porque eu penso na minha licença maternidade. Eu quero engravidar nos próximos meses e aí eu ainda continuo lá, mas eu odeio isso. As mulheres médicas que que planejam engravidar, elas devem focar no consultório ou em aprender a investir o dinheiro delas, doutora Suzana? O que você acha? Gente, aprender a investir o seu dinheiro te possibilita construir sua liberdade. Porque é uma ilusão muito grande, Wilder, que licença maternidade vinda de um emprego, 13º, férias, é uma ilusão muito grande que isso é uma liberdade. Não, isso daqui é porque é como se você estivesse recebendo uma migalha, né, para te deixar preso ali. Então, porque depois de 4 meses, depois de 6 meses, a criança não vai mais precisar da mãe, Suzana. Eu acho que tá pegando pesado. Não precisa mais não, pode, né? Tá. Né? E assim, é incrível a liberdade dos seus investimentos. Você pode construir a sua licença maternidade, você pode construir o seu 10º, você pode ter as férias no momento que você quiser. Quando você tem a sua liberdade. Ninguém vai
dá na sua hora. Não, mas espera aí, Suzana, espera aí. Tá dizendo que a gente pode ter mais, a gente pode tirar férias, além de pode tirar mais de uma férias por ano? Tá dizendo que a gente não, que não, eu não acredito nisso, eu não sei, E assim, como é que isso é essas possível, férias gente? aí... Até onde eu sei, a gente trabalha 11 meses e Não, tem um mês de férias. não, Sempre não. foi assim, Trabalha sempre vai ser 12 assim, meses nunca vai no deixar ano. de ser assim. Porque esse mês de férias que você tem do emprego, você tem de um emprego, dos outros você continua trabalhando. Então, assim, um mês você tem um pouquinho de folga, não é nem férias. Né? É triste, mas é. E quando você quer tirar férias e o emprego diz não, você não pode. Eu recebi Nessa uma data mensagem de uma Olha colega que louco. médica de Belém do Pará, até. Ela, colega, e ela formou na mesma universidade que eu. E ela falou assim, Suzana, depois que eu comecei a investir, eu tirei 10 dias de férias pra mim. Tipo assim, não, 10 dias de férias pra ela, porque ela nunca tinha tido férias desde que ela tinha começado a trabalhar, porque ela não trabalhava em nenhum lugar concursado, não tinha CLT em lugar nenhum. Então ela nunca tinha tido férias, porque não trabalha, não recebe, né? Então ela tirou 10 dias de férias pra ela, assim, meu Deus! E é 10 dias de férias não no ano, no momento que ela quiser, entendeu? Então você programa o que você quer, aonde você quer. E quando eu comecei a investir, que eu formei minha reserva de emergência, que eu comecei aí eu comecei a botar o pé na parede, sabe? Comecei a botar o pé na porta, que eu digo, né? Peraí. Até aqui Como assim? a medicina vai. Daqui em diante eu não aceito a medicina se impondo na minha vida. Porque eu dava plantão todos os domingos. Né? Todos os domingos, então eu dava um plantão de 24 horas na UPA, um plantão de 12 no hospital particular que eu trabalhava. Então eu trabalhava plantão noturno. E aí, quando eu comecei a constituir minha família com filho, eu falei, peraí, até aqui a medicina vai. Passou daqui não. Aí eu comecei a cancelar domingo. Esse final de semana eu não trabalhava mais, sabe? Domingo eu não trabalhava mais. E aí cancelei plantão noturno, eu só trabalhava de segunda a sexta, né? Comecei a impor. Por quê? Porque eu percebi que eu poderia ganhar mais pela minha hora trabalhada. Eu percebi que eu ganhava... Não era um valor que eu me sentia satisfeita. E essa mentalidade começou no investimento, né? Começou no investimento, tá. Então, isso faz toda a diferença. E a pergunta que a colega fez aí, médico com 20 anos de formada, com empréstimo, sem reserva, isso pode mudar? Pode mudar. Eu falo assim, nunca é tarde para você começar. O melhor momento, talvez, era ontem. O melhor momento era 20 anos atrás. Mas o melhor momento era hoje. Mas já que não fez... Então, é agora. Não dá para esperar, sabe? A chave tem que virar e tem que ir. Então, sobre o negócio da mulher, eu só queria contar a minha experiência, Wilber, que eu trabalhava no PSF. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu falei, cara, como é que vai ser a minha licença maternidade? Zero dinheiro, né? Como é que vai ser a minha licença maternidade? Eu vou ter a minha licença maternidade aqui nesse PSF e no meu consultório particular, que eu comecei bem errada no meu consultório particular, depois a gente pode fazer uma live sobre isso. Não tinha o CVM ainda, não tinha o CVM, e tá aí, perdoado. Eu falei, bom, então no consultório particular eu vou trabalhar um período e eu vou ficar livre, né? Não vou dar plantão no começo e vou ter licença maternidade do PSF. Com 15 dias de puerpério, com um bebezinho, com 15 dias no colo, mãe de primeira viagem. Eu recebo uma ligação da secretária de saúde falando assim, Suzana, desculpa, mas eu fui conversar com o pessoal do RH, você não tem direito à licença maternidade. O mundo abriu. Como assim? Era no outro estado. O chão abriu, assim, sabe? Eu me tremia. Blue puerperal, mulher que já passou de puerpério, sabe? Cara, eu me tremia. E o Sidney, calma. Você não tinha uma pediatra treinada com método CVM para poder te ajudar, uma GO. E ela falou assim, ou você volta daqui 15 diis, ou vou ter que colocar outro médico no seu lugar. O que eu fiz? Voltei. E ele ia comigo no Bebê Conforto, viajando. Olha o risco de você viajar todo dia com um bebê recém-nascido. E eu levava ele todo dia, pegava babá, acordava 5 horas da manhã, arrumava ele, aquela confusão. E a babá falava assim, ele tá com fome. Ela me mandava mensagem, eu falava, bota o pipo que eu não termino essa consulta. O pipo é como a gente chama chupeta lá no Nordeste. Lá, Cara, hoje eu falo doído, sabe? E o que a mãe médica faz não tá no gibi. Se você não aprende a cuidar bem do seu dinheiro, administrar bem o seu tempo, é outro mundo. A minha filha, minha segunda filha, eu engravidei, usando um DIU bem posicionado, um DIU tudo ok, tá, gente? E aí, ele disse que o vegetarianismo deixa ele perigoso.
E aí eu fiquei... É porque a gente vai ficar no mesmo quarto, eu vou ficar longe dele. Fala pra ele que não vai dar mais certo. Não. Vamos ficar lá em Brasília no mesmo quarto. Né? Vão dormir no mesmo quarto, mas tu fica longe. Dá uma cabeça bem pra longe. E aí, Wildre, eu tive que tirar o dia, eu fiquei 50 dias sem trabalhar. 50 dias deitado. E aí eu pergunto para as colegas médicas que estão aqui, se fosse você, 50 dias deitada. Foi assim, cancela o consultório uma semana. Aí eu cancelei. Não dá pra voltar, cancela mais uma semana. Aí eu cancelei. Não dá pra voltar, cancela mais uma. E nisso foram 50 dias. Só que aí, cara, a minha preocupação financeira era zero. A minha preocupação maior era com a minha filha. A minha preocupação era emocional. É outra história, gente. O que os investimentos podem proporcionar para você. E você tenta essa liberdade, né? De você administrar o seu tempo. Não tem preço. Não tem preço. E hoje, a minha filha, até hoje, né? Eu cuidando dela, desde que ela nasceu, eu nunca saí de casa. Eu acho que quando eu saio de casa, ela acha até estranho. Então, é totalmente diferente. Sim, sim. Olha, aqui eu já penso que se a médica está pretendendo engravidar e, por exemplo, ela investe no consultório, aprender a fazer o consultório girar, rapidinho ela constrói uma reserva de emergência. Por exemplo, 6 meses de licença maternidade. O que é 6 meses? 6 meses pela Previdência é 30 mil reais, né? Mais ou menos 5 mil, não é isso? Até hoje. Mas assim, o tempo da Previdência hoje, do do falando do INSS? INSS, né? Previdência, sim. Mais ou Só para menos pegar uma 5 mil métrica. reais. Pois é, aí 6 meses seria 30 mil. 6 vezes 5, 30. Teve uma aluna minha que mandou mensagem para mim hoje. Mas aí tem que construir, gente, a reserva. Construir baseado no valor que você não vai receber. Por exemplo, eu tenho um concurso, digamos. Eu tenho um concurso, vou receber 4 mil reais lá. Você tem que construir essa reserva. 5 mil. Eu tenho um concurso 5 mil. Eu tenho que construir a minha reserva baseada no que falta. Porque também você não vai se manter com 5 mil reais. Não adianta, vai continuar trabalhando do mesmo Mas jeito. vamos lá, vou te dar um número real aqui, ou aproximado do real. Tem uma média, vamos lá, eu acho que eu sei o número aproximado, que é mais ou menos 20 mil reais que ela faturou agora em março. Faturamento líquido, tá? Lucro líquido. E se ela então, por exemplo, ao invés de ficar presa num vínculo de 5 mil reais, ou ficar... Primeiro, ela pode fazer, se ela quiser, né? Ela pode pagar como autônoma, teto da Previdência. Ela pode ter fazer um seguro, ela pode ter um seguro de renda de 6 meses. Ela pode ter uma aplicação faturando 20 mil por mês, líquido, né? Vamos supor que ela consiga viver com 15. Em 5 vezes que ela... Vamos supor que ela precise de 15 para viver, né? 6 vezes 15 dá 90. 5 meses, 6 meses, ela está com a reserva de emergência dela, considerando que ela vai manter os 20 mil líquidos. Mas como ela é minha aluna e está na mentoria, em breve ela vai estar faturando 40 mil líquido dela tranquilo, porque é o que a gente tem conseguido. Então, olha só, em 2, 3 meses ela constrói a reserva de emergência, consegue... Então, a reserva de emergência para passar 6 meses de maternidade, mas, ainda, além disso, ela pode ter a previdência do INSS, pagando como autônoma, e pode ter uma previdência privada, um seguro, que pode também trazer. Então, dá para fazer. Mas você não pode guardar esse dinheiro em qualquer lugar. Ou seja... Resumindo, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que a gente ganhou aqui. Eu acho que ficou claro. E aí, o que vocês acham? Quem que ganhou? O médico seja experiente, seja início de carreira, seja a médica que está pensando em engravidar, seja a senhorinha que está pensando na previdência. Eu vou dar só um exemplo aqui de como o conhecimento é importante enquanto a galera vai voltando aí. Tem uma aluna agora dessa turma que eu ainda tem vagas para amanhã, que ela já entendeu onde ela tem que investir o dinheiro dela. Onde tem que investir a reserva. E aí ela foi lá no banco, estava com dificuldade de transferir e solicitou a ajuda do gerente. O gerente apavorou ela. Não, você não pode tirar seu dinheiro daqui, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque lá o gerente, se ela tira o dinheiro de lá, o gerente cai a meta. E lá nesse lugar que o dinheiro dela estava, no caso era a poupança, estava rendendo muito menos do lugar que ela queria mudar, sendo que o lugar que ela iria era mais seguro do que a poupança. Porque, pasmem, gente, existe lugar mais seguro do que a poupança. Então, quando você não entende, você acha que a poupança é mais seguro. E é isso que nos vendem, que a poupança é o lugar mais seguro para você deixar o seu dinheiro. E não é. Não é. Total.
Tesouro direto que hoje você pode investir até dentro de um banco digital, sem corretora, sem nada, né? Muito tranquilo. Então, hoje tem investimento seguro. E Suzana, o que eu acho legal também é que o seu dinheiro fica ali superando a inflação. Você não fica à mercê de o tempo todo, né? A inflação está correndo seu dinheiro, porque eu trabalhei, desde que eu sou formada, eu não vejo plantão reajustar, Wilder. Eu não vejo plantão reajustar. Então, como que você reajusta o seu... Olha, tem uma calculadora, gente, vocês podem até pesquisar, a calculadora do IBGE, a calculadora da inflação, a calculadora do IPCA lá no IBGE. Ela faz esse cálculo. Tipo assim, há 10 anos atrás, uma pessoa que tinha um custo de vida de 15 mil reais, 10 anos se passaram, quanto que ela precisa ganhar para ela ter o mesmo padrão de vida? Você entendeu a ideia? Hoje ela precisa ganhar 26 mil reais. 26 mil reais, um ajuste de 80%, que as coisas ficaram mais caras. Quem tem 10 anos de formada sabe que nosso plantão não reajustou, nem plantão. Não, mas os planos já aumentaram. A tabela do plano. Teve um reajuste agora. Aumentou de 28 para 30 então, assim, reais a consulta. Um colega médico que dava 15 plantões há 10 anos atrás, ele precisa dar 26 plantões hoje para manter o padrão. Eu não estou falando que em 10 anos ele aumentou o padrão, para manter o padrão de 10 anos atrás. Isso é assustador. Se você não coloca seu dinheiro para trabalhar por você, investindo, e se você não tem o poder de reajustar o seu salário, ou seja, você reajusta a sua própria consulta. Então, assim, você reajusta a sua própria consulta, porque você não vai ficar no prejuízo. Você repassa esse ajuste. Então, gente, a partir do momento que você só recebe o que alguém impõe para você, tipo assim, ó, é isso que você vai receber, ponto final. E com o aumento do número de médicos formando, a concorrência de plantão, na verdade, não está aumentando o valor do plantão. Na verdade, o plantão está reduzindo. Então, para médicos... E a tristeza que eu vejo de médicos especialistas recebendo o mesmo valor quase de plantão de recém-formado, Wilder. Isso é assustador. Então, gente, a inflação não perdoa. Gasolina mais caro. Quanto que você gasta por gasolina para trabalhar? Quanto que você gasta no supermercado? Quanto que você gasta? Que a pouca consulta médica tá do mesmo valor de um litro de gasolina. Cara, eu atendia no hospital que eles ficavam com 50% da produção, eu recebia R$17 na consulta, Wilder. R$17. Olha que louco. Suzana, o que eu acho? Eu acho que eu ganhei, mas vamos deixar um empate técnico. Bate aqui. Vamos deixar um empate técnico. Eu acho que ficou claro. Eu espero, né, para todo mundo que tenha ficado claro que, independente de você começar a investir, aprender a investir ou aprender a fazer o seu consultório, vamos lá. Porque as duas coisas, os dois caminhos levam a Roma, né? Leva à liberdade, leva à segurança, leva à felicidade, leva à autonomia. Então, independente de você escolher o caminho de multiplicar o seu dinheiro através dos investimentos ou através do consultório particular, eu acho que duas coisas você pode levar, assim, aí se complementa as outras, tá? Que eu vou trazer aqui. Você precisa buscar conhecimento, humildade, pessoal, humildade para buscar conhecimento, para realmente olhar no espelho e dizer, olha, assim, você não sabe como investir, né? Vai aprender com quem sabe. Você não sabe como fazer o seu consultório girar, então vai aprender com quem sabe. E essa é a primeira coisa, né? Entender que você precisa aprender. E aqui tem duas pessoas que não são aventureiros. Eu comecei um pouquinho antes, a Suzana um pouquinho depois, mas a gente tem tanto a Suzana quanto eu, a gente tem duas metodologias testadas e validadas, centenas de médicos, né? Não somos amadores, não começamos ontem. A gente vive e respira isso aqui. A gente tem realmente know-how para falar disso. E a gente está aqui, né? A gente se disponibiliza para isso. Segunda coisa que eu queria deixar, Suzana, é em relação à importância de você viver um padrão abaixo do quanto você ganha. Eu acho que isso mudou minha vida. Eu ainda estou longe, É óbvio que eu defendo empreender porque foi o caminho que eu escolhi. Eu me sinto um bebezinho em relação aos investimentos, mas eu não tenho dúvida que as duas coisas se complementam. Uma coisa que eu sei também que é importante definir é o perfil de investidor. Não sei se é uma coisa importante para você dar de dica agora, os colegas. E se tem mais alguma coisa que ficou, que você queria deixar de dica aqui para eles. Gente, a mesma capacidade que você tem de desenvolver um raciocínio clínico dentro da medicina, você tem de desenvolver um raciocínio clínico dentro dos investimentos também. No começo, você vai pensar assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir atender um paciente, eu nunca vou conseguir diagnosticar bem um paciente. Quando a gente forma, você sai com aquela teoria, mas você fica assim, meu Deus, parece que nunca as coisas vão se unir. E esse raciocínio clínico você desenvolve. E eu falo, capaz de aprender medicina, você é capaz de aprender investimentos.
Fichinha, né? Mexer na bolsa, né? Eu faço minha fa- jornada, eu falo, né? Que é aquela semana da médica investidora, e as médicas saem de lá investindo, cara. Em uma semana, investindo. Olha a capacidade que uma mulher dessa tem, né? De investir em uma semana de aula. Quiçá entrando numa metodologia de investimentos voltados para a média. A capacidade é incrível, tá? Agora o problema é a mentalidade de que é algo muito distante da sua realidade. E na verdade, eu brinco se a gente aprendeu bioquímica, aprender marketing, gestão, vendas, e assim, no fichinha. Brasil, apenas 2% da população investe na bolsa, contra 56% dos Estados Unidos. Então, nós estamos, assim, iniciando, sabe? Nós somos bebês ainda nesse mercado de levar a educação financeira e de mostrar que isso é para todos. Isso é para todos. Não delegue uma função que você tem que entender também. Você não vai delegar a criação do seu filho. Ah, porque eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, então delega para babá. Você não vai fazer isso. Nem a criação. Mais um motivo Nem a para criação, aprender. nem a alimentação. Não Ah, delegar. eu não sei cozinhar, então deixa pra cozinheira fazer tudo. Você não vai dar uma olhada? Peraí, deixa eu ver se a criança está comendo, se tá organizado. Então, você delega, mas você observa. Os investimentos é a mesma coisa. Para você delegar, tem que entender o básico, tá? Então, não, eu quero delegar. Ótimo. Perfeito. Aprenda o básico para você delegar. Você vai perceber como é importante. Então, acho que o maior problema, assim, é de achar que está tudo muito distante da nossa realidade e não tá. Não tá, porque amanhã já está próximo. Amanhã tem a chance de já entrar direto, né, na metodologia, no seu curso. Você tem 7 vagas remanescentes, né? Eu queria que você, para finalizar, você falasse um pouquinho do perfil do investidor. Sim, você perguntou, eu fiquei por naquela, exemplo, tem alguma coisa faltando, não me lembrei. Porque teve um dos colegas falou isso. Ele falou assim, depende do perfil do investidor, porque se for uma pessoa que é mais conservadora, talvez faça sentido ir por um caminho. Se for uma mais arrojada... Todo mundo começa conservador. Não existe esse negócio, eu tô começando agora e sou moderado. Todo mundo começa conservador. Todas as pessoas que começam a investir são conservadoras. Por quê? Porque você está iniciando no mundo dos investimentos agora. Então, é igual a gente evoluir aí na medicina. Você não... sou recém-formado, já sou uma médica super experiente no atendimento. Não. Fazer uma neurocirurgia. E a descoberta do seu perfil de investidor vai de acordo com o que você vai fazendo nos investimentos. E mesmo o investidor conservador, ele tem que ter uma porcentagem de investimento em renda variável, seja 5% do todo. Mas tem que ter. Você sentir o que é a renda variável. Então, você nunca vai ter experiência, você nunca vai sentir. Eu posso evoluir aqui ou não? Eu dei uma sentida agora no Bitcoin. Perdi Na um dinheiro. verdade, eu invisto em Bitcoin, tá? Mas, na verdade, é uma volatilidade. As pessoas parecem assim, você perdeu dinheiro. Você comprou 3 moedas. Eu perdi... Então, tu não perdeu. Né? Tu continua com as mesmas moedas. Ali é volatilidade, ali é emocional. As pessoas, elas precificam. A Rússia agora está usando o Bitcoin para financiar a guerra. Aí todo mundo diz, então esse negócio vai crescer. Porque se agora tem país utilizando... não, agora a país tal falou que vai proibir o Bitcoin. Aí todo mundo vai, meu Deus do céu, esse Bitcoin não vai valer. Então, é emocional, entendeu? Então, você tem as mesmas moedas. O seu dinheiro, o seu real, desvaloriza o dinheiro que está na sua carteira. Você está perdendo e você não sente. Por quê? Porque não tem ninguém precificando ali para você. Perfeito. Mas o nosso dinheiro ele foi programado para desvalorizar. O Banco Central ele tem meta de inflação. Nosso dinheiro ele é um dinheiro que sofre inflação. O dinheiro que, se você deixar R$100 na sua carteira um ano inteiro, você não tem medo. Não, meu dinheiro está aqui seguro. Falsa ilusão, você perdeu. Então, sabe de nada, inocente. Quando você investe, você tem que ir evoluindo. E você vai sentir, até aqui eu me sinto confortável. Passando daqui eu não me sinto. Eu já passei do meu perfil uma vez. Eu comecei a investir em coisas muito mais alavancadas, que eu tinha que investir semanalmente. E aquilo me deixava aflita. E o Sidney me olhava, tu tem certeza do que tu tá fazendo? E eu dizia, tenho. E realmente eu tinha certeza. Eu sabia que estava certo, mas a volatilidade não era para mim. Não era algo que combinava com o meu perfil. Então eu fui lá e retomei. Falei, não, isso não é para mim. Tirei o pé. Tirou o pé do acelerador. Você entendeu? Então, você vai aprender. Conforme você vai investindo, você vai indo, até o momento você perceber, opa, aqui foi demais. Você retoma e pronto, final, entendeu? Não tem...
Agora, o problema é você ir sem aprender. Como teve colega que perdeu 30 mil durante a pandemia, porque não entendia, investiu 150, resgatou 120, e aí quando passaram 3, 4 meses, tudo voltou ao normal. Aí eles, oh meu Deus, tipo, perdemos 30 mil porque a gente tirou o dinheiro, porque a gente viu tudo caindo. Tira antes que perca mais. Quando deu 3 meses, 4 meses depois, tudo voltou a subir, tudo normalizou, subiu até mais. Então, não façam o que vocês não sabem. Primeiro, adquiram conhecimento. Suzana, querida, como é que as pessoas, como é que você ajuda as pessoas a investir? Fala aí um pouquinho do SaveMed, fala um pouquinho aí, faz o teu pitch. Bom, aí, gente, o SaveMed ele é uma rota, né? Eu ensino uma rota em 4 pontos, em que primeiro eu giro a chave cerebral, né? Eu giro a chave cerebral da riqueza para você realmente ter uma mudança de mentalidade. Eu comecei a aprender a investir sem ter mudança de mentalidade. Eu fiquei com aquele conhecimento técnico que não me serviu de nada. Então, primeiro você tem que ter realmente um entendimento do que é ser uma investidora, né? Quais são os conceitos e a mentalidade. A economia comportamental ela é muito mais estudada do que a economia tradicional, que é a economia racional. Então, o comportamento ele influencia muito mais os seus investimentos, né? Então, eu trabalho muito essa mentalidade de investir, né? Não é uma mentalidade aleatória, trabalho muito os objetivos, porque tem gente que fala, esse investimento é bom? Não tem como eu responder se eu não entendo para quê. Então, se você não tem um para quê, isso não se sustenta. Investir para quê? Porque, Wildre, foi provado que quando você guarda dinheiro, é como se no teu cérebro você estivesse dando dinheiro para outra, perdendo aquele dinheiro. Então, quando você não tem um motivo, estou investindo para quê? Isso não se sustenta. Você tem que ter muitos objetivos. Terceiro ponto é o controle financeiro, que não adianta. Você tem que saber quanto ganha, quanto gasta, como que eu vou fazer, não perder dinheiro, né, com taxas, entender sobre taxas de juros, quanto que paga quanto que você paga no financiamento, no empréstimo, no cheque especial, no crédito rotativo do cartão, no parcelamento de uma fatura, juros absurdos. Antecipação Cara, de recebíveis, absurdo, por exemplo, para quem tem de consultório. quanto trabalha para o banco. Eu fiz uma conta simples que se você parar de financiar carro e investir o seu dinheiro, você acumula em 40 anos 8 milhões de reais. É assustador. Por quê? Porque a gente dá dinheiro para o banco. Então, e aí a gente chega no ponto de fazer investimentos. E fazer investimentos diversificados, de várias formas. Você vai aprender a olhar o seu... Isso tudo é feito de uma forma bem gradual, começando do zero, para quem não entende nem o que é dinheiro. Show de bola. Então tem uma sequência lógica. Deixa eu te perguntar, tu ainda não tem um grupo de mentoria, né? Eu tenho vai uma lançar mentoria, esse ano, né? Mas a mentoria tá embrionária, né? Então ela está sendo desenvolvida e a gente está com uma mentoria interna. Hoje nós tivemos uma reunião de mentoria fantástica e em breve, né, teremos essa mentoria. Suzana, querida, obrigado. Foi muito, como sempre, né, muito agradeço. Enriquecedor o nosso encontro aqui. Boa sorte aí. Um abração para o Sidney e para os filhotes aí. Obrigado por estar fazendo parte da solução, por estar contribuindo aí para fazer elevando o nível, né, do nosso mercado aí, ajudando médicos a investirem, a terem mais liberdade, a terem mais qualidade de vida. Tamo junto. Hoje, a educação, a economia comportamental ela é muito mais estudada do que a economia tradicional, que é a economia racional. Então, o comportamento ele influencia muito mais os seus investimentos. Então, eu trabalho muito essa mentalidade de investidora, né? Não é uma mentalidade aleatória, é uma mentalidade para os investimentos. Trabalho muito os objetivos, porque tem gente que fala, esse investimento é bom? Não tem como eu responder se eu não entendo para quê. Então, se você não tem um para quê, isso não se sustenta. Investir para quê? Porque, Wildre, foi provado que quando você guarda dinheiro, é como se no teu cérebro você estivesse dando dinheiro para outra pessoa. Você estivesse perdendo aquele dinheiro. Então, quando você não tem um motivo, estou investindo para quê? Isso não se sustenta. Você tem que ter muitos objetivos. Terceiro ponto é o controle financeiro, que não adianta. Você tem que saber quanto ganha, quanto gasta, como que eu vou fazer, não perder dinheiro, né, com taxas, entender sobre taxas de juros, quanto que você paga no financiamento, no empréstimo, no cheque especial, no crédito rotativo do cartão de crédito, no parcelamento de uma fatura. São juros absurdos. Antecipação de recebíveis, por exemplo, para quem tem consultório. Trabalha para o banco. Eu fiz uma conta simples que se você parar de financiar carro e investir o seu dinheiro, você acumula
em 40 anos, 8 milhões de reais. É assustador. Por quê? Porque a gente dá dinheiro para o banco, tá? Então, e aí a gente chega no ponto de fazer investimentos. E fazer investimentos diversificados, de várias formas, em que você vai aprender a olhar os seus investimentos, você vai desenvolver o seu raciocínio. Isso tudo é feito de uma forma bem gradual, começando do zero, para quem não entende nem o que é dinheiro. Show de bola. Então tem uma sequência lógica, né? Suzana, querida, obrigado. Foi muito, como sempre, né? Muito enriquecedor o nosso encontro aqui. Boa sorte aí. Um abração para o Sidney e para os filhotes aí. Obrigado. Obrigado por estar fazendo parte da solução, por estar contribuindo aí para fazer elevando o nível, né, do nosso mercado aí, ajudando médicos a investirem, a terem mais liberdade, a terem mais qualidade de vida. Tamo junto.